Esse é uma cápsula e nós vamos falar do festival de bobagem dos analfabetos digitais do STF na questão do julgamento do artigo 19. Meu amigo, é tanta bobagem que está saindo nesse julgamento que chega a ser assustador, bicho. Cara, quem está decidindo o futuro da tecnologia no Brasil são pessoas que não fazem a menor ideia do que elas estão decidindo. Elas não têm o menor embasamento sobre o que eles estão falando. É um absurdo, um escândalo. Porque é o que eu falo para vocês. Ninguém é culpado de não conhecer um assunto, ninguém é obrigado a ser especialista em internet, coisa e tal. Mas essas pessoas aqui estão querendo limitar a nossa liberdade de expressão por conta de uma coisa que eles não fazem ideia do que está acontecendo, não tem nem noção do que estão falando. E chega a ser patético aquilo que eu falei para vocês, né? Porque qual que é o problema deles? O problema deles é que a Constituição explicitamente veda a censura. E eles querem exatamente a censura. Então eles estão saindo por as teorias mais malucas do final das contas para justificar que tem que censurar, tem que calar as redes sociais, tem que parar com isso aqui. É realmente um absurdo. É assustador, cara. Não, assim, a gente ri, porque é um absurdo tão grande as besteiras que o Fux falou, o Toffoli falando besteira, uma metralhadora de merda o Toffoli, cara. É impressionante, é uma merda atrás da outra. Como que esse cara conseguiu um assento no STF? Eu não consigo entender. Vamos entender esse caso aqui, que é mais um dia do julgamento do artigo 19 lá do Marco Civil da Internet. Eu já falei para vocês, isso vai dar merda, esse pessoal vai censurar a internet. Eu não sei o que vai acontecer depois disso, se as empresas de internet vão sair do Brasil. Eu, se fosse um dono de empresa de mídia social no Brasil, eu já estaria me preparando para sair daqui. O Twitter já se adiantou, já acabou com o escritório aqui. Eu acho que o YouTube, Google, todo mundo tem que vazar do Brasil mesmo, porque do jeito que esse pessoal está falando é simplesmente uma sentença de morte para as plataformas, né? Mas vamos entender o que está acontecendo aqui, vamos rir um pouquinho, porque também dá para rir, né? Essa notícia foi sugerida por Tenaka Gozora, William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, eu vou tocar o primeiro videozinho aqui ó, do Luiz Fux, falando sobre como tudo é culpa dos robôs. Tudo culpa dos robôs e coisa e tal, que é inteligência artificial e coisa e tal. Ele esquece um ponto básico dessa história que eu já expliquei para vocês aqui. Robôs são muito menos úteis do que esse pessoal pensa. Existem robôs na internet? Existem para todo lado. O pessoal diz que não, que Bolsonaro tem um monte de robô na internet. O Lula tem um monte também, um monte de gente tem um monte de robô por aí. Não faz diferença nenhuma esse negócio de robô, porque robô tem muito menos importância do que o pessoal dá nessa história, né? Mas olha só o que me diz um cara... Deixa eu lembrar para vocês. Esse pessoal aqui, eles são ministros do STF, estão julgando esse assunto, não fazem ideia do que estão falando. Olha só isso. Quem reproduz essas informações é o robô. Nós estamos tratando de liberdade de expressão de pessoas, quando na verdade, no fundo, o grande protagonista dessa circulação de todas essas informações, ou falsas, ou verdadeiras, ou dirigidas para as bolhas que eles próprios criam, é a inteligência artificial. A culpa é do robô, é o que ele fala aqui, ó. A culpa é do robô. A mão envia. Aí, ou seja, olha só a ideia desse cara. É o que eu falo para vocês, é desconhecimento da coisa. Existe robô? Existe. Qual que é o papel do robô na desinformação? Eu já expliquei para vocês. Os russos, por exemplo, usam muito isso. Para quê? Para jogar um monte de hipóteses, um monte de coisa para ver o que cola na sociedade. Porque no final das contas não interessa um robô responder ao outro. Isso não faz diferença. O objetivo são as pessoas. As pessoas é que interessam no final das contas. As pessoas é que quem está nessa guerra de informação quer manipular, quer convencer a comprar um produto ou serviço, ou quer convencer a votar num político e coisa e tal. São as pessoas que interessam. E as pessoas têm uma característica que é, primeiro, elas confiam muito mais em pessoas que elas conhecem. Se você pegar o seu feed de notícias, você vê um monte de coisa escrita ali, você vai confiar mais nas pessoas que você conhece. Porém, existe uma situação em que você... Por alguma característica, você pode acreditar numa informação porque é algo que você já pré-acredita naquilo. Então você já está convencido daquela coisa, quando você vê aquele tweet, aquilo apenas está confirmando algo que você pensa. Então, repara, isso não é desinformação propriamente dita, é um reforço de algo que você já pensa. De qualquer forma, o que os robôs buscam fazer? Identificar esse tipo de coisa, né? Então eles jogam um monte de loucuras na internet. Ah, não, que laboratórios biológicos na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia para acabar com os laboratórios biológicos da Ucrânia. O que tem de mais? Laboratório biológico tem em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é país tem laboratório biológico. Que história é essa, né?
Aí eles inventam esses negócios e vê o que cola, o que não cola. O papo do laboratório biológico, por algum motivo, colou, porque, sei lá, o pessoal estava com medo do vírus da Covid, não sei o que lá, enfim, colou com as pessoas. Aí, o que eles fazem? A segunda fase disso é justamente você pegar contas que têm grande alcance, e para isso você precisa ter contas da Mind8, aquele pessoal com mais capacidade. Lá a Rússia usa muito o Tucker Carlson, usa Tim Pool, tem uma rede de influencers que a Rússia paga. Aí ele pega o negócio dos robôs e passa por essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas são pessoas conhecidas, então as pessoas tendem a ver elas como conhecidas. A questão é, o robô, a importância do robô foi só para identificar quais são as histórias que realmente criam, né, que crescem, né? O pessoal que tenta, por exemplo, muita gente tenta fazer isso, crescer conta com robô, se dá mal, cara. A conta que tem muito seguidor, mas os seguidores são robôs, são pessoas, são elementos que não interagem, que não são pessoas de verdade, acaba perdendo relevância ao invés de crescer relevância, né? Uma das coisas que o YouTube penaliza é quando você tem um monte de inscrito, mas ele bota o seu vídeo e os inscritos não clicam no seu vídeo. É muito melhor a situação do meu canal, que eu tenho relativamente poucos inscritos, a minha visualização é muito maior, equiparável a canais que têm muito mais inscritos do que o meu, justamente porque eu atinjo um monte de gente. As pessoas clicam nos vídeos que eu coloco aqui, entendeu? Tem uma grande quantidade de pessoas que vê isso. Então, na verdade, você comprar esse crescimento na rede não é uma coisa positiva. Esse negócio de robô é uma besteira. Todo mundo tem robô, não ajuda nada, não atrapalha nada. E, no final das contas, mesmo o robô está sendo direcionado por alguém. Então, essa pessoa ela tem direito à liberdade de expressão também. Lógico, liberdade de expressão não é liberdade de expressão só de você falar. É você escrever um livro, publicar esse livro, publicar informação na internet, inclusive através de robôs. Não tem nada que impeça isso, né? Então, repara como é que ele está indo totalmente errado. Ele quer... Por que ele está falando isso? Ele quer tirar a evidência de que é censura. Esse é o problema deles. A Constituição explicitamente proíbe a censura no Brasil. E esse pessoal está querendo achar um jeito de conseguir colocar censura porque eles querem, né? E daí, uma das coisas, o argumento do Fux é esse, né? Não, porque a gente não está censurando pessoas, a gente está censurando robôs. Não, vocês estão censurando pessoas, porque até o robô tem uma pessoa por trás. E o robô não tem essa importância toda que vocês estão colocando. Mas pior ainda, é o Toffoli falando agora da mão invisível. Cara, puta que pariu. Você acha que o Toffoli alguma vez leu Adam Smith para entender o conceito da mão invisível do mercado? Ele não faz ideia do que seja isso. Aliás, ele comete o mesmo erro que a maior parte da esquerda usa, que é achar que a mão invisível do mercado é uma coisa intencional, que é alguém querendo fazer alguma coisa. Olha só o que me fala o idiota do Toffoli aqui. Ó. A mão invisível da inteligência artificial. Muito se fala da mão invisível do mercado. Mas existe a mão invisível da inteligência. De regular as máquinas. A mão invisível da inteligência artificial. Muito se fala da mão... Esse cara não faz ideia do que seja a mão invisível do mercado, né? Para quem não sabe, a teoria do Adam Smith, hoje em dia ela já foi desprovada, tá? Mas lá no início do mercado foi realmente... o Adam Smith foi o pioneiro da economia. Ninguém estudava economia antes dele. Ele que criou a ciência da economia, né? E ele falou que você tem a curva da demanda e da oferta e que justamente a tendência é você chegar no equilíbrio entre a oferta e a demanda. O preço é dado pelo equilíbrio dessas duas coisas. E se alguém tenta deturpar esse equilíbrio, aumentar o preço além do preço do mercado, a pessoa vai vender menos. Então, com isso, ela tende a voltar para o preço normal. Ou seja, existe uma mão invisível que tende a levar a coisa para o equilíbrio, né? A esquerda deturpa essa ideia da mão invisível, dizendo que não, que é uma coisa intencional, que o mercado rouba as pessoas, e não sei o que lá. O que é uma lorota, né? A mão invisível é o contrário, ela tende ao equilíbrio, ela coloca as coisas em direção ao equilíbrio. O que isso tem a ver com o robô nas redes sociais? Repara que a única coisa que tem a ver é a deturpação que a esquerda faz da mão invisível do mercado. Ele está querendo dizer que existe uma mão invisível que tem intenção de fazer alguma coisa, quando não tem mão intenção. A mão invisível do mercado não tem nada a ver com essa intenção. A intenção por trás dos robôs, evidentemente que há, como eu falei para vocês, os robôs, alguém está coordenando esses robôs. E essa pessoa também tem direito à liberdade de expressão, né? Então, ou seja, os robôs são muito menos importantes do que eles estão colocando aqui e não tem nada a ver com mão invisível do mercado. É uma papagaiada que esse pessoal está fazendo por falta de conhecimento básico do que está falando, né? A mão é invisível, mas o cérebro é visível, e os lucros mais ainda. Aí entra o Flávio Dino, lógico, o comunismo, né? Não a mão é invisível, mas o cérebro é visível, os lucros, mais ainda. Olha a deturpação que eu falo para vocês. A esquerda tem essa deturpação da ideia da mão invisível do mercado, né?
um monte de lambança aqui. Empresas do mundo. É a teoria do risco, na verdade. A lei brasileira. Teoria do risco. A gente vai voltar nisso daí, tá? Porque tem outra coisa também que vem aqui, o Toffoli falando, comparando com ferrovia. Olha só o que o Toffoli fala aqui, ligando, que ferrovia é a mesma... Outro dia ele falou que bater na mulher é a mesma coisa que expressão, né? Espancar a mulher é a mesma coisa que expressão. O Toffoli falou isso, tá? E agora ele diz que ferrovia é a mesma coisa que informação. Cara, não tem lógica nenhuma isso. Olha só ele falando aqui, ó. A lei brasileira de 1912 já impôs a teoria do risco para as ferrovias. E o que era ferrovia, se não uma via de comunicação? Caralho. Não é comunicação, seu idiota, é de transporte, é diferente. Comunicação só leva a informação. O telégrafo é comunicação, a ferrovia não. A ferrovia leva... Caralho, bicho, puta que pariu. Essas pessoas, cara, estão decidindo o nosso futuro. Cara, é angustiante isso. Esse pessoal que não faz ideia. Pessoal da época da era do bit lascado, cara, que não faz ideia do que eles estão falando, estão decidindo o futuro de todos nós, cara. É um absurdo completo isso daqui. Isso nunca deveria estar acontecendo. Mas, de novo, ele falou de teoria do risco. O que é teoria do risco? Então vamos lá. Teoria do risco-proveito da atividade negocial. É uma lambança criada pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu já falei para vocês que é uma besteira o Código de Defesa do Consumidor inteiro. É uma idiotice que só serve para aumentar o preço das coisas, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor dá um monte de privilégios para o consumidor que acabam sendo mal usados. No final das contas, os consumidores que realmente têm problemas com fornecedores já conseguiam resolver isso antes, porque o fornecedor ele quer vender para as pessoas. Nenhum fornecedor quer ser do mal, não quer brigar com os clientes. Então, geralmente, quando alguém tem problema, já era resolvido antes do Código de Defesa do Consumidor, mas aí inventaram um monte de coisa que criou a vítima profissional de defesa do consumidor. O cara que fica entrando na justiça o tempo todo, usando o Código de Defesa do Consumidor nas coisas mais aleatórias possíveis, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor é terrível. Mas aí tem esse negócio aqui da teoria do risco-proveito da atividade negocial, que diz o seguinte, que se alguém lucra com alguma coisa, você tem que se responsabilizar pelos riscos dessa coisa. O que é um absurdo. Isso depende do contrato. Você deveria ter um contrato que te diz até que ponto você está se responsabilizando pelos riscos. No momento que você diz que qualquer risco, se você está lucrando qualquer coisa, você assume qualquer risco, isso simplesmente inviabiliza não apenas a internet, inviabiliza qualquer atividade comercial. Tanto que essa teoria do risco-proveito aí, ela é totalmente mitigada em um monte de atividades. Para você ter uma ideia, para pensar. Vamos supor que eu xinguei aqui o Flávio Dino de gordola. Flávio Dino, você é um gordola. Aí o Flávio Dino decide me processar por difamação, né? Direito dele, ok, beleza, me processou. Só que aí, pelo código do risco-proveito, ele pode processar também o YouTube. Eu estou falando isso no YouTube, não é? Então, esse é o ponto que eles querem fazer aqui. Mas para pensar. E a Velox, a Oi, a Claro, né? Eu estou aqui numa conexão de internet aqui da Claro, vamos supor. A Claro também está responsabilizada por isso. Ela também está lucrando com esse pacote de dados que está passando aqui entre a gente, não está? A sua operadora de celular, aí, de telefonia, está também lucrando com isso. Então, pode processar a Claro e a Vivo também. Ele pode processar a companhia de energia elétrica, não pode? Porque, afinal, sem energia elétrica, você não teria carregado o seu celular. O seu computador não estaria funcionando. Então, entende como é que essa teoria do risco-proveito é uma idiotice sem tamanho? E, de novo, ela é super modulada. O pessoal tem um monte de entendimento que, não, nesse caso não vale. Não... E agora, isso eu querendo dizer aqui que vale para tudo. Não, porque não, teoria se as redes sociais lucram com isso, elas têm que se responsabilizar integralmente por tudo que está dito ali. Esse pessoal está justamente desesperado. Eles querem censurar. O que eles estão tentando achar um jeito de censurar as redes sociais de qualquer jeito, né? Cara, eu tive que acrescentar isso daqui depois, cara. Olha só, o Alexandre de Moraes não sabe passar no teste de CAPTCHA, cara. Pelo amor de Deus, cara. Olha na mão de quem que está o nosso futuro. Essa cambada de incompetentes, de iliterados da era digital, cara. Ouve só isso, olha só. E talvez seja uma das coisas mais chatas que existe. Você vai entrar em alguma coisa, pergunta, você é um robô? Daí você fala, não. Aí vem... clique onde tem semáforo. Você clica o semáforo, nunca dá certo. Só dá certo na terceira vez ou quarta vez, porque acho que o robô não tem tanta paciência quanto o ser humano. Então, para isso já existe. Por que não? Para os perfis inautênticos. Falta boa vontade.
Cara, o Alexandre de Moraes é um robô, deve ser isso, é por isso que falha o teste de CAPTCHA com ele, né? Deve ser isso, cara, eu só tenho essa ideia. Ou então é muito burro mesmo, né? No final das contas é isso. Cara, como esse pessoal é idiota, falando um monte de merda e pior, decidindo a nossa vida. Eles não foram eleitos para isso, cara. Eles tinham só que aplicar a lei que já está escrita. Essa invenção da cabeça deles de fazer lei vai sacanear todo mundo. São incompetentes, não sabem do que estão tratando. Aqui. O Toffoli, o único voto que saiu até agora foi o voto do Toffoli. Tá? Estão discutindo ainda, cada um vai votar e coisa e tal. Mas o voto do Toffoli é visto como uma bomba nuclear por advogados, empresas e governo. Ou seja, praticamente inviabiliza a rede social no Brasil. A única saída vai ser todo mundo meter o pé daqui, igual o Twitter já fez, o X já fez, as outras empresas vão ter que todas sair daqui também. O que isso vai ocasionar? Um atraso enorme no Brasil, porque vai estar o mundo inteiro usando redes sociais, e no Brasil é proibido rede social. No Brasil não pode ter. E mais do que isso, né? As muitas pessoas que ganham dinheiro com rede social no Brasil não vão poder ganhar mais, né? Mesmo eu, tá? Porque embora a minha empresa já tenha passado lá para os Estados Unidos, né? Meu canal já é americano para todos os efeitos e coisa e tal, no final das contas, o meu público está no Brasil. Então, se for proibido o YouTube no Brasil, e por esse voto aqui provavelmente vai ser, no final das contas, eu meio que provavelmente vou perder meu canal, né? Não só o meu, um monte de outros canais por aí. Todo mundo que hoje vive da internet está arriscado perder a sua boquinha. Isso é uma coisa que eu falo, inclusive, o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda está muito assim, não, porque tem que votar mesmo contra as fake news, porque isso vai destruir a direita, e é isso daí, tem que destruir os bolsonaristas. Esse pessoal não entendeu que esse tipo de coisa aqui vai ferrar todo mundo, tá? Isso aqui vai ferrar todos os youtubers de esquerda também, vai ferrar os influenciadores de esquerda, vai ferrar todo mundo na esquerda. Esse pessoal está dormindo no ponto, tá achando que é direita versus esquerda, quando na verdade é a nova mídia versus a velha mídia. A velha mídia querendo ganhar isso daqui, né? Cara, o voto do Toffoli é terrível, ele quer responsabilização total com base na teoria do risco-proveito, né? Mais do que isso, ele diz que quer um DAI. O DAI seria o Ministério da Verdade do governo, criado no CNJ. O CNJ criaria um departamento, olha só que coisa, meu, no judiciário, para poder decidir o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que não é. Ou seja, o Toffoli está votando para o DAI fazer esse julgamento, fazer esse órgão, né? Seria o Ministério da Verdade do Brasil aqui. Atuará em colaboração com o Supremo Tribunal Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral para o enfrentamento da desinformação. É um departamento de censura judiciária. É a ditadura do judiciário, é o que eu falo para vocês. É censura que eles querem, né? E tem um artigo aqui no LinkedIn do Dr. Rafael Batista, né, que é um conselheiro legal do Gartner, falando justamente do pesadelo que é esse voto, né? O quanto que as pessoas não entendem o que está acontecendo aqui. O pessoal está falando aqui que tá mais do que na cara que os ministros do STF não entendem do assunto, está mais do que na cara que eles estão agindo ou estão julgando com base em receio de críticas que eles receberam, ou seja, eles receberam críticas pela internet, estão chateados com isso. O pessoal está chamando o Dino de gordola, o Toffoli de burro, o Fux de bêbado, porque parece mesmo que ele está bêbado, né? Vocês repararam aqui, parece que ele tomou umas antes, olha só. Quem reproduz essas informações todas é o robô. Eu quando fico bêbado, fico falando assim também. Então o pessoal está chamando o Fux de bêbado e coisa e tal, ou seja, eles estão vendo a coisa pela lente de que não gostamos da rede social porque estamos sendo criticados. Quando eles são figuras públicas, eles têm que ser criticados. Numa democracia, todo mundo pode ser criticado. Agente público pode ser criticado, né? Enfim, é absolutamente assustador o que está acontecendo. Lamento muito informar vocês, essa decisão da STF será catastrófica para o Brasil, para quem trabalha na rede social muito mais do que para os outros, mas para todo mundo no Brasil vai ser uma coisa muito ruim. Salve-se quem puder. Infelizmente é isso que esses idiotas estão fazendo. Um monte de gente que não faz ideia do que está falando, decidindo um negócio de suma importância que, antes de tudo, devia ser feito com representantes do povo. Era o Congresso que tem que fazer isso. E o Congresso já fez. Já é o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Não tem esse negócio, não tem regulamentação. Tem, o Marco Civil da Internet é a regulamentação da rede social. Por que precisa de mais regulamentação? Porque eles não gostam? Enfim, um absurdo completo isso daqui, uma lambança completa. Estão implementando censura no Brasil porque não gostam de serem xingados. Vão ser mais xingados ainda, eles aqui não sabem. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.